Vamos lá, que o tema hoje dá medo em algumas pessoas, né? Ah, deu medo em mim, viu? É de dar medo hoje, né? Falou em vampiro, o povo fica com medo. Pra quem nunca viu um filme do Drácula, né? Pois é. Filme do Drácula. E, aliás, tinha o vampiro brasileiro também, lá com o Chico Anísio, né? Aquele lá era esculachado, meu Deus. Não era à toa que era brasileiro, né? Tudo que é brasileiro é sempre... Eu não quis comentar, entendeu? Mas já que você comentou, fazer o quê? Antes de entrarmos aí na primeira questão, aqui ele fala, né, que no segundo parágrafo aqui do capítulo, ele fala, né, a respeito aqui dos atendimentos, Uhum. longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Então, na maioria das vezes, em termos de quantidade, são muito mais atendidos do plano espiritual do que o plano encarnado. É que o pessoal percebe que já está lá, não tem mais para onde correr, né? É agora ou nunca. Quando você for agora... Vê uma oportunidade ali. É o que você explicou numa outra aula aí, essas pessoas que frequentam esse tipo de ambiente ainda estão muito ligados ao mundo material, né? Porque eles têm ambientes de apoio no plano espiritual. Se eles vêm para cá, é porque ainda tem uma conexão muito forte com a matéria. Tem muitos que precisam, né? Que foi explicado até nos mensageiros, né? Que a gente viu que tem muitos que precisam daquele fluido materializado para eles não conseguem ainda se libertar dessa necessidade de ter esse fluido materializado ainda. Então, eles estão num apego material tão grande que eles ainda precisam. Por isso que muitas vezes você vai no centro e você vê só uns gatos pingados, mas de qualquer forma, os atendimentos do lado de lá estão sempre sendo muito, muito necessários e é em maior quantidade do que a gente vê no plano encarnado. Então, mesmo quando esteja pouca pessoa, você chega no centro, nossa, só esse pouquinho de gente, mas a gente não vê o que é atendido lá do outro lado. Uhum. E aí na página seguinte, aí na página 38, aí ele fala assim, né? Graças ao Senhor tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Aí ele fala, ó, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vir os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardava a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bactérias diversas. Quer dizer, ele via muita coisa do lado de lá que ele nunca tinha visto como médico, e aí ele já percebia que essas emanações psíquicas não deixavam de ser um tipo de vampirismo. Sim. Né? Como a gente viu no capítulo anterior, aquelas formas escuras que ele fala que estava lá nos órgãos das pessoas, não deixava de ser uma forma psíquica de vampirismo. Até depois Sim. vou compartilhar para vocês um livro do Herculano Pires. É um livro que o título do livro já diz tudo, Vampirismo. Então lá ele coloca nesse livro, inclusive, que as pessoas muitas vezes também praticam o auto-vampirismo, vampirismo a si mesmos. Para ter uma ideia. Então, é um negócio bem complicado. Aí a primeira questão, o que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Comente sobre a frase. Mais à frente aí tem
Tem uma pequena explicação sobre isso. Começa aqui de Alexandre sorriu e considerou: muito bem, você veio observar trabalhos de mediunidade, está procurando seu lugar de médico, é natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E a encorajar-me fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro à noite, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor da semelhante definição, mas no fundo não está errado. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu, né, no capítulo anterior, é vampiro, como você comentou no começo, né? E quanto mais você estiver vulnerável, mais eles atacam, né? Aqueles casos que nós vimos lá de pessoas que comiam demais, que bebiam demais, que eram depravadas, né? Então elas estavam receptivas a esse tipo de entidade, vamos dizer assim. Quem inventou essa figura do vampiro que sugava sangue e tudo mais, né? Terror, eu não lembro. Acho que é Brian, não sei o que, Stoke, uma coisa assim. É um autor que criou essa figura do Drácula, Conde Drácula, né? Sim. Inspirado, inclusive, num personagem histórico, que foi o Conde Vlad, da Transilvânia, que é uma região que hoje pertence à Romênia, né? E foi um personagem que viveu por volta do século XV. E ele era um nobre, né, daquela região, e ele vivia em conflito com os turcos, né? Porque os turcos haviam dominado aquela região onde era toda aquela a chamada Península Balcânica, onde tem lá a Grécia, Bulgária, Romênia e tudo mais, né? E os relatos, né, é um período assim bastante lacunoso da história, mas os relatos é que dizem que ele fazia torturas com seus inimigos e aí tirava o sangue da pessoa. Então aí daí surgiu a ideia que ele era um vampiro, né? Aí do personagem para a ficção foi um passo, né? Mas a figura do vampiro, como ele fala aqui, no fundo não está errada. É que o vampiro, né, real, que existe mesmo, ele não suga sangue. Na ficção era um cara que sugava o sangue. Seria Hã? energia vital, né? Sim. O vampiro de verdade é o que suga, vamos dizer assim, as suas energias, né? Sim. Então, eu lembro até ter visto um filme de vampiro, muitos anos atrás, porque, segundo a ficção, né, se você mostrasse um crucifixo para o vampiro, ele se retrairia, né? Aí eu assisti uma vez um filme que o cara mostrou assim o crucifixo para o vampiro, aí o vampiro falou assim para ele: isso aí não adianta nada se você não tiver fé. Ele pegou o crucifixo e destruiu o crucifixo. Outro dia eu assisti Drácula, a História Nunca Contada, onde entra o Vlad, como é que ele se tornou vampiro. O cara deu como é que se diz? Deu uma enfeitada na história, né? Que ele tem que defender lá o pessoal da Transilvânia, porque o imperador otomano lá queria as crianças, e ele vai pedir socorro lá ao vampiro mor lá na caverna. E o cara só tem um jeito, você tem que ficar poderoso. Aí suga o pescoço dele, ele vira vampiro, aí, mas depois ele tinha não sei quantos dias lá para não morder ninguém. Aí ele não consegue, então a mulher dele vira vampira também e o bicho vai pegando.
Mas foi esse negócio da história nunca contada, ele quis mostrar que o Vlad era poderoso. O cara destruiu um império todinho, sozinho, Hum. depois que ele virou vampiro. Mas é legal o filme, é legalzinho. A história nunca contada. Desse filme, por exemplo, que eu assisti, que o vampiro fala que crucifixo não adianta nada se não tiver fé, não deixa de ser também uma certa verdade, porque se você não tiver vamos dizer assim, a sua vontade própria para se libertar da influência, você também não consegue. Então você tem que ter fé, ou seja, você tem que acreditar em si mesmo e tem que ter força de vontade. Então é uma alegoria, vamos dizer assim, né? Uhum. Até porque quanto mais velho o vampiro, mais força ele tem, né? Mesmo com esse negócio de bala de prata, de estocada no coração, o cara vai tirando tudo de letra. Você tem que partir para cima, mas com fé, né? Sim. E aqui é você ter força de vontade, né? Para não deixar se entregar aos vampirinhos lá, as criaturas minúsculas que o André Luiz viu lá no... E aqui eu achei isso interessante, ele fala assim, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Isso aí. Então, todo aquele que começa a ficar assediando, até mesmo encarnados, né? Nós podemos nos tornarmos vampiros de outra pessoa, se a gente começa Sim. a só sugar da outra pessoa. Sim. Vampiros de energia, né? Famosos. É, A pessoa sai de perto de tem você, de você fala. encarnado para encarnado. Quando a pessoa sai de perto, você só quer deitar e descansar, né? Sim. Sim. Coitado, às vezes nem sabe, mas tudo bem. O pior de tudo é que muitas vezes a pessoa ela age como vampiro e muitas vezes não percebe. Tá tão assim, é tão característico da pessoa, a personalidade da pessoa ser assim, muitas vezes a pessoa nem percebe. Sim. Eu vou compartilhar um trechinho aqui do livro para vocês verem. Estão vendo aí, não? Sim. Sim. Então, essa é uma parte do livro do Herculano Pires, Vampirismo. Então, ele coloca que, assim, vivendo no plano, plano extrafísico, os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Podemos resistir a essas induções e fazê-los afastar-se de nosso ambiente, com a simples recusa de atendê-los. Mas se aceitamos viciosamente suas ordens, acabamos por nos dominar. Assim nos tornamos em seus servidores e seus comparsas. Estabelecemos com eles fortes vínculos afetivos e sensoriais ou mentais. Quanto mais os obedecemos, mais submissos nos tornamos. Ô, louco. Orar e vigiar, senão os vampirinhos chegam. Esse livro ele é bem interessante, mas você tem que ler com, tipo assim, o celular com o Google do lado para você ir pesquisando as coisas que ele fala, porque é bem complicado. Meu Deus. É. Mas é muito bom esse livro, viu? Depois eu coloco em PDF esse livro para vocês lá no grupo. Beleza. Aí vocês dão uma olhada. O outro lá eu acabei esquecendo, mas eu coloco também. Da semana passada, que eu citei lá da epífise lá. Uhum. É. É interessante.
Aí a segunda questão, por que as doenças psíquicas são muito mais deploráveis, segundo Alexandre? É na página 39. Eu grifei aqui. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se nos pulmões, o bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide, o bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria, em condições especiais do organismo proliferam o bacilo de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas que se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas e suas formas variadas? No campo finitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Uhum. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito de cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei. Dessa vez o Alexandre deixou ele perguntar, né? Pois é. Deixou ele perguntar, né? Porque geralmente ele não consegue, o Alexandre já fala antes. Sim, sim. Ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação na personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma impondo-lhe certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Aí mais à frente vem a pergunta 3. Eu achei interessante isso aqui. Eu não lembro quem foi que perguntou, não sei se foi você, Alexandre, que as pessoas que morriam de Covid se transmitiam. Isso, perguntei. Você falou que não. Mas, não só Covid, né, como qualquer outra doença. Mas muitas pessoas também que não conhecem a questão, muitas vezes fica com essa dúvida também. Pô, mas será que, né, transmite? Afinal de contas, o perispírito é meio carne, né? Meio matéria. Então, aqui, o que ele coloca para a gente aqui é que as doenças que são de fundo fisiológico, ou seja, biológico, do nosso corpo físico, fica aqui. Morreu o corpo, morre aqui. Sim. O que ele coloca aqui é que as doenças que afetam o perispírito são de natureza psíquica, mental. Exatamente. Então, esse tipo, vamos dizer assim, essa doença psíquica, ela não é transmissível como, por exemplo, você passa perto de uma pessoa que está com gripe, e a pessoa espirra em você, você pega gripe também. Não é assim que funciona lá. Então, lá o negócio é diferente, é um tipo de transmissão diferente que ele vai explicar depois na frente. E aqui o que eu achei interessante, assim,
Ele pergunta, né? Haveria contágio das moléstias da alma, né? Aqui, ó. Que aqui ele coloca assim, ó, a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos, no meio da página 39 aí. Sim. Uhum. A cólera, a Isso. intemperança, o desvario do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, aqui, o que ele coloca assim, quando você está com a sua mente doente, então quando você está com problemas psíquicos, isso acaba afetando o seu corpo espiritual e aí vai refletir no seu corpo material. Então, a gente tem sempre que entender que o nosso corpo espiritual, tá? Nós espíritos, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material, todos os três fazem parte de como se fosse um único corpo. Tudo que afeta um, afeta o outro. É como se fosse uma perfeita simbiose. Então, nada é isolado. Então, aquilo que vai afetar a nossa mente, que é o que está colocando aqui, ela vai com certeza se refletir no corpo físico. Por isso que quando as pessoas têm, por exemplo, problema de depressão, isso acaba afetando também o corpo físico. Por quê? A depressão, por ser uma doença psíquica, ela com o tempo ela vai afetar o corpo físico. Então aí aparecem os problemas físicos. Por quê? Porque a origem, na verdade, a origem é mental. Eu sei porque tem pessoa na família que tem problema de depressão, mas a pessoa há décadas, a pessoa só toma remédio. Não faz um tratamento psicológico, porque esse é o principal. O remédio, na verdade, ela vai dar um paliativo momentâneo. Você tem que atacar a fonte principal da doença, que é o problema psíquico. É só remediar, né? Sim. O remédio mesmo, ele para combater a depressão, ele é uma coisa muito nova, né? Relativamente nova, porque antigamente a depressão era tratada somente com psicologia e psiquiatria. Aí esses remédios, eles afetam um pouco lá a química do cérebro, né? Acho que a gente observou aqui que como você disse, é uma interação muito grande. A saúde física afeta a mental e a mental afeta a física, né? É uma troca de energias o tempo todo. Por exemplo, se você se encoleriza, como ele diz aqui, a cólera, a intemperança, você está transformando o seu organismo, você está se fragilizando, na verdade. Que à medida que você dá uma descarga de adrenalina, quando você está com muita raiva, você está enfraquecendo o seu coração, você está detonando o seu cérebro, você está acabando com as suas artérias, né, porque elas trabalham muito mais. Então, esse desequilíbrio, né, em função da sua falta de controle, traz doenças físicas, né? Sim. Desequilíbrio é uma doença psíquica, você não consegue se controlar em determinadas situações. É por isso que você deve estar sempre ligado que um desvio, né, do seu comportamento acaba com o seu organismo. Por mais que você queira intimidar alguém, você está acabando com você mesmo. Sim. E ao mesmo tempo, se você tem uma doença física, isso pode te abalar, né? Você sofre um acidente, por exemplo. Um amigo meu sofreu um acidente agora, quebrou o pé, a moto caiu em cima do pé dele, ele estava muito chateado. Eu falei, calma, você está vivo, pô. Né? Mas a pessoa começa a querer entrar ir para baixo. Pô, minha moto ficou toda quebrada, eu quebrei meu pé, e eu estava devagar. Eu falei, você está vivo, cara. Então, essa forma de pensar, né? Você tentar extrair alguma coisa boa das coisas ruins, a melhor coisa que você faz, e é muito difícil, né? Essa fronteirinha aí é complicado. Então,
vamos dizer assim, que a gente sempre falou, mas não adianta muito, né, para essa parente, é que só remédio não adianta. Enquanto a pessoa não tratar a mente, mas muitas vezes eu lembro também quando eu morava numa casa na pracinha lá perto dos sindicatos metalúrgicos, de uma vizinha lá que a filha dela tinha problemas também. Eu não sei se era depressão, não sei também o que ela tinha, provavelmente era isso. E eles não admitiam a possibilidade de fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Preconceito, vão achar que minha filha é louca. Uhum. Aí esse tipo de pensamento acaba complicando, porque aí a pessoa não se cura, porque remédio não cura depressão. O remédio é para uma emergência naquele momento que a pessoa precisa. Você sair da crise, né? Que ela vai para um estágio tão fundo assim, que a minha mãe tem, transtorno bipolar. Então, quando ela tá em crise, tem alucinação, delírio, tem de tudo. Parece tá fora da casinha, É literalmente. verdade. Então, o remédio traz ela, mas eu sempre falo, depois que melhora, esquece, entendeu? Não vai procurar, tem que fazer terapia. Não dá para parar mais, né? Tem uns casos que não. Uhum. Sim, A pessoa tem altos e baixos, né? Tem dia que, essa terapia não está Exatamente. servindo para nada, né? Essa terapeuta é um nada, aí muda de terapia, muda É, de profissional, aí não consegue se encontrar porque, na verdade, é, desequilíbrio ainda é grande, né? sim, Uhum. sim. e Não é aí, uma situação fácil, não, né? Para como quem está com isso. a causa do problema ela é mental, enquanto você não ataca a causa do problema, a pessoa não sai disso daí, infelizmente. É, A depressão pode inclusive, descambar para doenças piores, né? Que é o esquizofrenismo, a síndrome do pânico. Tem pessoa que se é, Uhum. entrega de tal forma à depressão que não consegue mais sair de casa. a minha mãe toma um remédio que ele é para esquizofrenia, para tratar a esquizofrenia. Mas que ele É, ajuda também no transtorno afetivo bipolar, né? Então se fala, Uhum. tá vendo? Chega no estágio, né, que poderia ter feito bastante terapia, ter tratado. isso. Sim. É. Aí vamos na terceira questão. O que Alexandre quis dizer com primeiro a semeadura, depois a colheita? Página 40. Página 40, no meio aí, né? É. É, Primeiramente a semeadura, depois a colheita. Isso. Tanto, tanto as sementes do trigo como a do escarracho, é isso? Eu acho que são É, ervas daninhas, né? Erva daninha, né? Tanto, sim. tanto a semente do trigo quanto as ervas daninhas encontraram na terra poderia propicia, propicia, Propícia, né? pro, Terra em terra propícia. propícia. É, peraí, encontrado encontrando. na terra. Terra propícia. Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e a mesma pauta de nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das lavras em justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, sentimentos geram criações e pensamentos, dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar o universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação na corrente da vida. A cólera, a decepção, o ódio e o vício. Desesperação. Desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência
imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular de personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Essa seria a resposta, né? Você vê que interessante, a pergunta que o André Luiz fez lá atrás está respondida aí, né? Haveria contagem de moléstias da alma? Sim. É só você estar aberto a isso, né? Se você der campo, né? Quando você está pensando, de repente, você pensa em fazer alguma coisa errada, né? Aí você está abrindo a campo para você receber essa influenciação. O que é essa influenciação? É justamente esse contágio que ele coloca aqui. Então, aqui até ele fala, ó, quer ver? É fato consumado desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Isso aí. Então, se você baixa o seu nível, você abre o campo para ser influenciado. E aí, são nesses termos que ocorre esse contágio que ele coloca aqui. Então, o contágio lá não é como na nossa esfera aqui. São vírus e bactérias que passam do nosso corpo físico para o outro. Esse tipo de contágio aqui é um contágio em termos de frequência mental que você estabelece igual a, ou até mais baixo daqueles que querem fazer alguma coisa errada. É um domínio, né? Você se deixa influenciar. É essa forma de contágio que ele coloca aqui. Sim. Não deixa de ser um contágio, né? Encontra os companheiros do mesmo nível, né? Diferente do magnetismo, aqui os iguais se atraem, né? Ao contrário, né? Exato. Aqui ele coloca assim: cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. Estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, ou seja, falta de vigilância, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, se a gente não está vigilante, a gente se deixa levar por influência, alguma influência errada, a gente acaba se contaminando. De novo, orar e vigiar. Tem que fazer isso um mantra. Sim. Colocar em prática, né? Verdade. Ele fala assim, nessa resposta da natureza, na página 40, nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Ou seja, no ambiente físico, vigora as leis da física, da biologia. Então, aqui é uma coisa, no plano espiritual é outra coisa. Aí ele coloca que não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então, tudo nasce no nosso pensamento. Isso aí. Então, nós podemos atravessar um local com pessoas
de baixíssima vibração. Se a gente manter o nosso pensamento elevado, uma faixa de vibração melhor, a gente não vai se contaminar. Tá? É lógico que é difícil. Mas nós estamos num mundo aqui, esse mundo aqui de provas, expiações. A nossa mente aqui no mundo é igual aquele aparelhinho que mede o batimento cardíaco, né? Sobe e desce o tempo inteiro. Então, a nossa mente está nesse sobe e desce o tempo inteiro. Então, a gente não consegue manter um padrão elevado 24 horas por dia. Se a gente fizesse isso, a gente não estava aqui. Bom, eu não consigo. Esse mundo não nos pertence, né? Esse tipo de mundo você manter. A gente manter um padrão elevado o tempo inteiro, a gente não precisaria estar aqui, a gente já estava em mundo elevado. Não seríamos humanos, né? Vamos dizer assim. Resumindo é isso. Mas a gente tem que procurar sempre a gente estar vigilante, né? Caiu o padrão vibratório, a gente, deixa eu... Começou a pensar mal do vizinho, já corta. Vai arranjar o que fazer, né? Com a mente. Às vezes eu estou em casa lá, principalmente de manhã, final de semana, que eu quero ler. Em frente onde eu moro, porque o meu apartamento é primeiro andar, é próximo da rua. E em frente tem um casal de idosos lá, eles têm uns 7 cachorros. É uma latição o tempo inteiro de manhã. Eu querendo ler o raio de cachorro que fica. Então é complicado. E o homem até que é gente boa, mas os cachorros latem demais. Vai ver que em outras vidas você criava cachorro na frente da casa dele, né? Pode ser. Ele está devolvendo aí o... Você criava 14, veio só 7 agora, tá bom. Não reclama, não. Pois é, quando a gente vê esses pensamentos assim, a gente tem que... É complicado. Aí a quarta questão, comente como os pais terrestres têm se comportado com seus filhos e as consequências dessa inércia. Nossa Senhora. Página 41. Vai lá, Amanda, brinde-nos com a sua voz. Aqui tá. Então fala aqui. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores, alcançando o monte do casamento. Muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada ainda fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Essa aqui, só comentando esse trecho, ele começa falando, depois mais para frente, aí ele vai
dá a entender que nós somos vampiros dos animais, né? Isso. Mas aqui ele coloca assim que um pouquinho antes, aqui ele coloca assim, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no ciclo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia da razão humana, desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Então, aqui ele começa assim colocando que a humanidade, né, desde o princípio, a humanidade sabe da existência de um ente superior. Só que o que a humanidade criou foi princípios religiosos. E esses princípios religiosos, eles estão cheios de vícios, né? Cheios de erros também, né? E aí os pais, eles, em vez de educar as crianças de forma a respeitar, né? Principalmente respeitar a natureza, respeitar os animais, são criados aqui, pelo que ele coloca aqui assim, a serem também vaidosos, né? Eles estão se importando mais com aparências, com a matéria, com materialismo, eles não estão preocupados realmente com educação, né? Eles estão preocupados que os filhos sejam bem vistos, vamos dizer assim, né? E muitas vezes impondo religiões, né? Que tem as suas definições, suas características, e você muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. Vamos na missa, vamos. Aí você vai lá, por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui dentro? Então é uma forma de você não ajuda a criança dessa forma. Mas hoje em dia eu acho que está um pouco mais devagar isso aí, mas houve uma época no passado que era ditatorial, né? Vamos à missa no domingo, a família todinha para a igreja. Todo mundo na missa. O padre rezava a missa em latim e você não sabia o que estava fazendo ali dentro. Aí, cabeça longe. Exatamente. Só corpo presente. Domingão, né, você podia estar jogando a bolinha, podia estar, sei lá. Ou então carrega os filhos para dentro de centros espíritas, de Umbanda, etc. A criança não sabe nem o que está acontecendo ali. Com a missa em português, a maioria já não entende nada. Imagina em latim. Então... Não, eu fiquei sabendo outro dia que tem igrejas ainda no interior do Brasil que celebram a missa em latim, cara. Sim. São cidades extremamente conservadoras. No Rio de Janeiro mesmo tem. Os padres só celebram a missa em latim. E detalhe, a roupa para você entrar na igreja não é qualquer roupinha, não. A mulher, por exemplo, não pode ir de alça, ela tem que ir sempre de manga. É outro mundo, sabe? É um negócio de outro mundo. Eu fiquei sabendo disso através de um parente que mora numa cidade lá no interior do Rio de Janeiro. A gente estava falando sobre missa, religião, ele falou isso, eu não acreditei. Ele falou, então vem aqui para você ver. Mas existe uma corrente dentro do catolicismo que não aceita as mudanças feitas no famoso Concílio Vaticano II, que é o que tirou a missa do latim e introduziu a missa nas línguas locais. Existe um padre que é um bispo, que é francês, não sei se é bispo, se é cardeal, que é francês, que ele é dessa linha tradicionalista, ele não admite que fale a língua local nas missas, ele celebra as missas em latim e de costas para o público, porque é assim que era a missa antigamente. Porque eles diziam assim, que a missa é para Deus, não é para o povo. Que maravilha. Deus precisa muito da missa. As músicas da missa são aqueles cantos gregorianos, né? Que são lindos, mas você não entende nada, né? Porque... Sim. Mas é isso, a educação dos filhos, né? É exatamente a frase que ele fala aí, né? Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Sim. Complicado, né? Ficar focando na matéria, o que o Cláudio falou aí também, de querer meu filho
E você tinha que ir para a missa com a roupa impecável, né? Tinha isso ainda, né? Uhum. Cada um disputando a roupa mais bonita que o outro. Quer dizer, o interesse na missa, né, de estar na igreja e rezar, ficava em último plano. Era uma disputa de, olha lá como é que ela está vestida, olha lá o filho dela, olha o meu filho. Normalmente é isso, mas isso está muito calcado, acho que dentro de valores aí que a televisão, de maneira geral, prega, né? Esse tipo de coisa. O pessoal se deixa envolver e o próprio consumismo leva a isso. Né? As pessoas têm que estar com a aparência ali, né? A aparência é mais importante, né? O ter é mais importante que o ser, por aí vai. Então... Muita tradição também, né? Família tradicional. Também, isso. Trazia lá de trás, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ia na missa, então eu tenho que ir também. Isso é verdade, com certeza. Isso aí vem de longe, muitas vezes. E aí de você querer sair do catolicismo, né? Você era execrado, né? Queria botar você na cruz. A né? ovelha negra. Sim. Com certeza. Verdade. Você vai ter que ir na aula de catecismo. Tá bem, eu vou. Mas você ia lá e ver se não escutava nada, né? Como a Amanda falou, a cabeça estava lá na bola de gude, né? E aqui ainda coloca assim: nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Aí ele pergunta um pouquinho mais para frente: seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Ou seja, com um painel desse, não é de se estranhar que a humanidade realmente esteja apinhada de doenças que têm, na maioria das vezes, origem psíquica. Uhum. Inclusive no livro do Herculano Pires, ele coloca, por exemplo, que a humanidade é vampiro do planeta Terra, porque nós estamos só sugando os recursos naturais da Terra e não devolvemos nada. Uhum. Ele chega a colocar esse ponto, né? Lembrando ainda que a gente, quando faz qualquer movimento em relação ao nosso organismo, você está cometendo suicídio, né? Aquele suicídio aos pouquinhos, né? Uhum. Porque você está deteriorando o teu tempo, né? Então, tudo que você faz que causa um desequilíbrio em você mesmo... Eu sempre lembro do André Luiz, comia demais, né? Ficou lá no... Coitado. Mas eu não fiz nada, eu ajudava todo mundo. Falei, sim, você comia muito, seu guloso. E coloca assim que o plano superior jamais nega recursos aos necessitados, quer dizer, aqui ele ainda coloca assim, inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Então, quer dizer, essas descobertas de vacinas, essas coisas, tudo tem um grande componente espiritual que está sendo ali auxiliado também. Aí ele coloca assim, por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros por meio da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Então, esses que a gente vê realmente vampirizando os outros, que até, acho que falei semanas aí anteriores, aí o cara que fica ali no bar, todo dia tá lá no bar bebendo, com certeza tá cheio de vampiro ali também sugando aquela energia que ele exala, né? No capítulo passado não tinha aquele rapaz que foi lá no centro lá tentar psicografia cheio de pinga? Uhum. Aí o André Luiz relata que via, assim, tipo um vaporzinho subindo dele. Era a emanação do álcool. E aquilo ali, o que os espíritos fazem, que são viciados também? Fica ali aspirando. Sugando aquilo.
né? É igual você pega o álcool gel, passa assim no braço, cheira para você ver. É álcool, então é uma coisa. Então isso é complicado. Mas como ele colocou também lá, um aperitivo de vez em quando não tem problema. O problema é todo dia estar ali tomando cachaça, como o rapaz, né? Eu bebo socialmente, né? É. Sou muito social. Só que a sua vida social é intensa, né? O médico mandou eu tomar um cálice de vinho por dia, né? O cálice do cara tem 5 litros, né? Ele segura. Assim. Pega um cálice desse tamanho, né? Bem generoso. Aquele cálice de botar rolha, né? Que o pessoal... É só um cálice, pô. Aqui assim, tem um pouquinho, trechinho um pouco mais para frente, ele coloca assim: absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Então, muitas vezes o cara desencarna, às vezes ele nem percebe que ele desencarnou, e ele procura sensações que era o vício dele quando era vivo. Uhum. Então, mesmo desencarnado, ele fica ali. Aí ele fica vampirizando os outros. O cara que era viciado em tóxico, ele vai ficar naquelas regiões onde os caras estão ali viciados e usando tóxico. Uhum. Por que que, principalmente essas drogas assim que são muito pesadas, por que que é muito difícil o cara abandonar? Precisa ter muita força de vontade. Porque não é só ele. Tem muitos ali vampirizando. Você tem que lutar contra você e contra todos esses vampiros que estão ali sugando. Qualquer tipo de vício é assim. Cigarro, bebida, droga. Sempre você tem que lutar contra você, o seu corpo que está ali viciado naquilo e os vampiros que estão ali te sugando. Os coleguinhas, parceiros. Às vezes é assim, bebe, aí fuma, imagina, tem os obsessores do álcool, aí você fuma um cigarrinho, vem os... Né? Uma galera, né? Aí complica mais ainda, né? Aí vem a quinta. Qual a relação que Alexandre faz entre o vampirismo e a indústria da morte? Tá mais lá no fundo. Está ali na página 43. Por que tamanho estranho? Bom, primeiro ele fala aqui, né? Observando talvez muitas as torturantes e negações que me entrechocam o cérebro, o instrutor considerou naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar seus companheiros de ignorância ainda encarnado. Qual erva daninha nos galhos das árvores e sugar... Qual erva daninha que se agarram, né, aos galhos das árvores e sugar-lhe a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tanta estranheza? Perguntou o curioso orientador. E nos outros, quantas esferas da carne? Nossa mesa não se mantinham às custas de vísceras de touros e de aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos, carneiros, leitões e cabritos incontáveis, né? Em função disso, a gente consumia todo esse tipo de animal. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contente em matar os pobres seres que nos pediam, que nos
pediam roteiros e processos e valores educativos, progresso e valores educativos para melhorar atenderem. Para melhor atender a obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Ou seja, é vampirismo puro, né? Fazemos até hoje, né? Fazemos, eu fiz que eu ia pensar. Quando eu li isso aqui, falei, isso aqui não é passado, isso aqui é presente ainda. Mas nós sabemos que a gente precisa do nitrogênio, né? Então... Bem presente. Ô, desculpinha pela esquerda aí. A gente precisa do nitrogênio dele. Outro grupo lá, né, Claudinho, que são tudo vegetariano. Tem uns veganos falsificados lá, né? Mas que gosta de um leitinho, né? Gosta de leite, gosta de Danone. Jorginho gosta de Danone. Aonde? É um outro grupo que a gente participa de estudo do Livro dos Espíritos. Como diz o amigo, eu matei a vaca, ela estava comendo sua cenoura, né, seu alface. Por isso que a gente matou a vaca, você tem que entender isso. A vaca é vegetariana, né? O pessoal fala, eu sou vegetariano, a vaca não come grama? Não come grama? Também, tá certo. Mas olha, é difícil para quem está acostumado a comer esse tipo de comida, para se libertar, é difícil porque não deixa. Isso aqui, como a pessoa age como se fosse vampiro, para ela se libertar desse vício também é difícil. Eu, assim, desde criança, a minha família era meu pai, minha mãe e tinha 4 irmãos. Então, nós éramos em 5 irmãos. Quase todo domingo, o pessoal fazia churrasco em casa. Eu era o único que não comia churrasco. Eu via aqueles pedaços de carne espetado lá, me dava nojo naquilo. Só tudo estranhava. Falei, nossa, esse menino não come churrasco. Nossa, não deve ser normal. Não deve ser normal. E como é que você vencia tudo isso? Você contra 5, contra 4, né? Você e mais 4. Não, contra 6, né? Porque era meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos. Sim. Então, eu não comia churrasco, não comia bife, não comia frango, comia nada disso. Chegava Natal, Ano Novo, que minha mãe fazia tender, fazia chester, aquelas coisas. Eu não comia nada dessas coisas. Caramba! Eu só não passava fome porque minha mãe fazia outras coisas. Mas assim, desde criança, graças a Deus, eu nunca senti atração por comer carne. Caramba! Mas assim, o pessoal, depois que passou o tempo, depois que todo mundo cresceu, muitos dos meus irmãos depois viraram vegetariano. Você vê que no fundo, o único certo era eu. É difícil aí, é bem difícil isso aí. É difícil. Ali, você tá no meio, todo mundo comendo, bebendo ali, enfim. Você não vai comer, não vai? Já pensou? Dificílimo, cara. Muito difícil. Dificílimo. Para quem gosta, é difícil. E o pessoal fazia churrasco quase todo fim de semana. Não vou dizer que era todo fim de semana, mas era quase todo fim de semana. Era assim, umas 2 vezes por mês, no mínimo, fazia churrasco. Então, quando fazia churrasco, ficava aquele cheiro de carne, assim, nossa, me dava náusea até. Louco. Desde que quando eu era criança, assim, quando eu tava andando na rua, passava perto de açougue, e até hoje, assim, quando eu passo perto de açougue, até prendo a respiração, porque aquele cheiro de carne, não consigo respirar aquele cheiro de carne. Mas para quem gosta disso, né, eu imagino que seja difícil você abrir mão de carne e comer só comida vegetariana, é muito difícil. Porque não deixa de ser um vício que a pessoa está acostumado a vida toda.
Mas com certeza. E por outro lado, também, se você quiser, se você cortar a carne, evidentemente, e partir para o vegetariano, você consegue fazer, assim, não as duas coisas simultaneamente, mas um lado ou outro. Você consegue se orientar e se educar a só comer vegetal, né? De uma forma ou de outra, do lado vegetariano. Ou então você fica só do lado da carne, entendeu? Mas que é difícil, assim. O pessoal fala assim que se você for virar vegetariano, você tem que procurar uma orientação nutricional, tem que procurar um nutricionista, porque você que está acostumado com a proteína da carne a vida toda, você virar vegetariano, assim, sem orientação, você vai ficar desnutrido, você vai passar mal. Então você precisa substituir a proteína Tem pessoas que passam, o cara resolve ser vegetariano, ele esquece proteína, etc., ele começa a ter problemas. Sim. Vai no médico... Às vezes começa a comer muita massa, né? Aí começa a fazer mal também. Na verdade, a proteína animal é insubstituível, né? Você tem algo semelhante, né? Quando você busca proteínas fora da carne vermelha. Mas se você não fizer nem isso, você adoece. Sim, a pessoa que entra em problema, né? Os meus irmãos, por exemplo, que eles viraram vegetariano, né? Porque assim, na minha casa era sempre assim. Era minha mãe, a minha irmã mais velha, e o meu irmão que é superior a mim. Então eu sou o último. Era sempre os três, era tudo quanto é modismo que aparecia, os três iam atrás. Então fizeram esse negócio de virar vegetariano. Passou um tempo, eles voltaram a comer um pouco de carne, porque meu irmão, por exemplo, você olhava, ele parecia que era um cadáver, porque era branco, nem uma cera. Então não pode assim parar radicalmente, você não consegue. É o ideal, né? Se parar de vez. Mas para você não afetar a sua saúde, o ideal é você ir diminuindo aos poucos e adotando uma dieta vegetariana aos poucos, com orientação para você não ficar doente, né? Mas é complicado, é o ideal. Mas enquanto a gente está nesse mundo extremamente materializado, para a maioria ainda é difícil. O hábito alimentar bastante difícil. Carnívoro ainda é muito, muito, muito difícil. Pode falar, já dá vontade de comer. Aí vem aquela desculpa que o homem é o único animal que mata para comer, né? Que os outros... os outros brigam e melhor, o homem é o único animal que não mata somente para comer. Os animais racionais, quando procuram comida, matam uns aos outros para se alimentarem, né? E a gente não, a gente tem opção e... Então, eu lembro de ter assistido um programa dos Adventistas que eles colocam que na Bíblia está colocado lá que o homem foi criado por Deus, porque os Adventistas eles são vegetarianos, né? Eles não comem carne. Menos o Adventista raiz, né? Não sei os Adventistas Nutella que tem por aí. Mas o Adventista ele não come carne. Eles citam um trecho do Gênesis, logo no começo, que fala que ele dá realmente a entender que o homem não foi feito para comer carne, e sim os frutos da terra. Isso é colocado lá no Gênesis. Então, eles têm até o embasamento bíblico para isso, né? Mas existem pesquisas, né? Isso tem até um caderninho que fala sobre vegetarianismo, que é uma pesquisa científica, porque o intestino do ser humano ele é 3 vezes maior do que qualquer animal carnívoro. Geralmente, os animais que são carnívoros, o intestino deles é muito curto, que ele foi feito para expulsar logo os resíduos. Demora então, tanto. Porque como o nosso intestino ele é muito longo, a carne ela permanece muito tempo no nosso organismo. E aí contamina o nosso organismo com vamos dizer assim, as coisas da carne, próprias da carne. Então, eles comprovaram cientificamente
que os animais carnívoros eles têm um intestino muito curto e os animais que são herbívoros, o intestino é maior. É semelhante ao ser humano. Por isso que o ser humano ele não foi criado para comer carne. Ou seja, ele comprova o embasamento bíblico dos adventistas. Verdade. Eu achei legal um texto aqui do André. Deixa eu achar aqui para ler a página. Na página 44, que ele fala: contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis e é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? Ele pergunta, né? E o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores? Aí o Alexandre dá uma rasteira nele. André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados como nós outros a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades do engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição. Excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade, os pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente é de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie. E por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, aí vem a pergunta 6, né? Como solucionar tão doloroso problema? É muito legal isso aí, né? Aqui é todo esse discurso do Alexandre é para responder a pergunta que o André Luiz faz, e a proteção das esferas mais altas. Cobrou, então, né? Ele invoca a proteção das esferas mais altas, mas nós, humanos, protegemos, por exemplo, os animais? Uhum. Nós protegemos o planeta? Como é que nós vamos exigir do plano espiritual mais alto ajuda se nós não ajudamos os nossos inferiores? Então, porque ele afirma lá, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores. Então tem sempre alguém inferior, né? A gente é sempre superior a alguém. E tem sempre alguém superior a gente, né? Se você não exerce seu papel de superioridade com discernimento, com tolerância, né? Como é que você vai cobrar? Pois é. Sim. Perfeito.
Aqui ele coloca: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Tanto é que você entra numa floresta, os animais saem todos espavoridos. Corre que lá vem aquelas pragas lá, querer matar a gente. Sem comentários. O cara foi na ferida. Bom, vem aí. Tem uma música do Vinícius, não. Do Jobim. O Homem Vem Aí. Eu esqueci o nome tem o título da música. Mas uma das frases, corre que o homem vem aí. Uma das frases é essa. O homem é o vampiro do planeta. É o vampiro do planeta. O Roberto Carlos também tem uma frasezinha que é muito dolorida numa das músicas dele, que ele fala: eu queria ser civilizado como os animais. Oxi. Beleza. Aí vem a sexta. Né? É triste, né? Aí vem a sexta questão: usamos de vampirismo para com os animais inferiores, estabelecendo afinidade com os vampiros em nosso corpo por viciações de excessos de toda ordem. André pergunta a Alexandre: como solucionar tais problemas? Que aí vem a sequência aí, né? Página 45, né? Isso. Aí, como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Então, quer dizer, depende de nós. Como que a gente vai consertar isso? Passando a respeitar a natureza. Passando a respeitar os animais. Né? Tem todo um movimento aí, né, que não querem mais, por exemplo, cosméticos são testados em animais. Então já existe todo um movimento que não quer mais isso, né? Eu ia falar assim, eu uso shampoo, condicionador, tudo vegano. Até o sabão em pó, eu só compro eu até vou no Vila Real, que é lá onde eu encontro. E não é testado em animais, tudo vegano. Mas eu como carne. Não adianta nada. Até a maquiagem eu só compro vegana também. Rímel, tudo vegano. Aí eu falo, agora só falta parar de comer carne, né? Só isso, mais nada. Só isso. Mas alguma coisa já tá melhorando, vai. Tá dando desconto aí, né? Tá dando desconto. Devagarinho chega lá. Essa questão dos animais testar cosmético, parece que eles não fazem mais, já foi abolido já. A L'Oréal, que era a maior. Agora eles estão começando. Né? Eles já encontraram outros métodos para fazer isso. Isso, cegava coelhos, cegava ratinhos. Mas tem uma instituição aí que os caras fazem aí, eles vigiam e esses laboratórios aí para evitar usar animais como elemento de teste, entendeu? Usar animal como cobaia. Está expandindo mais, né? Isso aí o pessoal tem um grupo aí que está meio que de olho aí. Mas enfim, por enquanto. Mas isso aí é uma coisa natural, quer dizer, quando você fala de saúde, né? O próprio André descreve aqui, né, no finalzinho daquele parágrafo: o animal possui sistema endócrino, reservas hormonais, processos particulares, blá blá blá, precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Então, alguma coisa é necessária, né? Por exemplo, testar vacina nos macacos antes, né? Nos ratinhos de laboratório. É uma coisa que não tem jeito, né? Mas tem muito abuso, né? Na verdade, a verdade é essa, né? Tem muito abuso. Eu acho que fazer esse tipo de teste, por exemplo, ele, na situação atual ainda é necessário, mas aí depende também como que você trata o animal, né? Exato. Não é tratar o animal como se fosse um objeto qualquer e joga lá, entendeu? Então é tratar o animal como um ser que tem uma relativa consciência, né?
E é um ser vivo também. Verdade. Então, como resolver, né? Ele fala aí, né? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar ninguém. Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior, claro. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos da alimentação imprópria de maneira repentina. Precisamos do nitrogênio. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenares. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor falou. Acho que aí já é a 7, né, ou não? Não, está longe. Falou, semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair na maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me a fundo. Algo de novo despertava meu ser. Era o espírito da veneração por todas as coisas, o reconhecimento afetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando. Segundo observo o legítimo desenvolvimento mediúnico, é problema de ascensão espiritual dos candidatos a percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo porque foram auxiliados contra o vampirismo veneroso e destruidor. Surpreendeu-se você com as lavas que lhe avassalam as energias espirituais? Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Só coisa boa, hein? Só coisa boa. Ai. Tem mais coisa, né? Porque aqui o que ele coloca é assim, a gente não pode ficar esperando que o plano espiritual vá nos ajudar se a gente está aqui e está vampirizando os nossos seres inferiores. Uhum. Então a gente tem que, né, botar a mão na consciência e entender que a gente não está aqui para explorar os animais que são seres inferiores, a gente está para auxiliá-los. Então, é esse processo de evolução. Lembrando, nós que somos espíritas, sabemos que a gente passou pelo reino mineral, vegetal e animal também. Uhum. Então, de repente, nós fomos devorados lá. A gente foi aquele leitãozinho no passado que foi devorado. É isso aí. Eu me lembro numa aula que se falou disso aí, seres superiores e inferiores, no curso de aprendizes, que aí a menina virou e falou assim, mas eu não vou poder matar nem barata, mas... Ah, é? Não, isso aí já não dá, né? Nem barata, você não pode matar a barata, não pode matar na parede. Eu falo, leva mal não, mas não tem jeito. Nem pernilongo a gente pode matar. Não, faz o seguinte, não só dá, a né? galinha lá, Deixa a galinha demais. que é barata e resolveu, né? Formiga, não dá. Faz uma criação de veneninho. lagartixa, a lagartixa come mosquito e vai por aí. E olha que as baratas, segundo consta, elas já existem desde o tempo dos dinossauros, hein? Pior que é mesmo. Nossa, por que não foram extintas? A barata, ela não é sensível à energia atômica. A energia atômica não faz mal para ela. Louco. Impressionante, né? Olha isso. E aí a sétima e última, o que Alexandre quis dizer para André quando o convida a observar a via pública.
Isso aí eu acho que está no capítulo seguinte, não está, não? Ela está associada ao lá, capítulo seguinte. Eles vão sair do ambiente lá agora, né? Isso. Venha comigo a via pública e observe por si mesmo, né? Está escrito. Isso. Porque aquele no finalzinho aqui agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto esperando-lhes o regresso. Aí ele pergunta, lá fora? Aí ele diz, sim, se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes da disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Eram os espíritos que seguiam essas 3 pessoas, né? Que a gente viu no capítulo passado. Sim. O cara que tomava cachaça. Isso. A mulher que comia demais. A mulher que era glutona. E o depravado lá, né? O depravado que frequentava os bordéis, né? Então, eles entravam no centro, os que o seguiam ficavam lá fora porque a vigilância não permitia que eles entravam. E aí no capítulo seguinte a gente vai ver isso daí, né? Porque aí ele vai observar, de fato, o vampirismo de desencarnado para encarnado. A gente vai ver no capítulo seguinte, semana que vem. Influenciação. O cara já começa falando assim, cá fora, porém o ar pesava. Putz. A introdução já é animadora. Cá fora, porém o ar pesava. Pois é. E vamos que vamos. É isso aí, então encerramos por hoje.